É importante também ressaltar que quando alguém pergunta pra você: "E aí, como é que você tá?", "Pô, tô na correria, tô pá-pá-pá", calma, calma. Primeiro que a correria, ela te tira o foco, Coisas ao mesmo você tempo. Nem sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo significa que é bom, não é nada bom. né. Então você não consegue muitas vezes manter o foco naquilo que é necessário, que é prioridade, então você faz muitas coisas e não consegue colocar a energia necessária para fazer o que tem que ser feito. Então olá, bem-vindo a todos a mais um Subindo o Sarrafo. É um dia especial. Gostaríamos de agradecer a toda a audiência dos vídeos anteriores, foi incrível. E aproveitando, já gostaria de te convidar a deixar um like, a se inscrever no nosso canal e comentar. Durante aí a visualização do vídeo, comente para que a gente possa ter mais engajamento, e esse é um pedido que eu faço a vocês, para que nossos vídeos continuem aí subindo cada vez mais e que a gente consiga alcançar nossos objetivos, né? Que é estar aqui por muito tempo trazendo temas incríveis para vocês. E a importância desse like, desse compartilhamento, desse comentário, se dá pelo fato de que mais pessoas vão ser impactadas por esse conteúdo. Isso faz com que elas possam se desenvolver e a gente também, o que é bem interessante. Então, se você acreditar que faz sentido para algum conhecido seu, faça lá a indicação do vídeo, vai ser um prazer. Estamos aqui mais uma vez, Léo, meu irmão, meu amigo, e vai ser um prazer tocar esse tema. Ó, esse tema surgiu do pedido de um de vocês aí em casa, hein? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que as pessoas de alto rendimento fazem, aquelas pessoas que desempenham muito. Quando eu falo alto rendimento, eu não estou falando de esporte, não. Estou falando daquelas pessoas, todas aquelas pessoas que têm alguma função em suas vidas, no seu trabalho, na sua escola, como pais ou mães de famílias, e têm um desempenho acima da média. E este tema que a gente vai trazer, como eu disse, ele pode ser desenvolvido por mim, pelo Léo, pelo Felipe, por qualquer pessoa aqui, Léo. Qualquer pessoa. Para que consigamos aí, né, colocar energia, né, que é o que depende todo o sucesso, que é o que depende chegar nos objetivos, a gente precisa de Foco. foco, né? Ou direcionamento de energia. Então, o foco nos faz direcionar nossas energias ao longo do tempo para que conseguimos aí construir, né, e chegar nos objetivos finais, né, com o máximo de sucesso possível. Com certeza. A gente trouxe esse tema mais uma vez porque vocês pediram, mas faz muito sentido pra gente. Quando eu era atleta, eu lembro muito bem, quando eu tinha foco e quando eu não tinha. Eu consigo, hoje olhando para trás, é claro, quando você olha para trás, tudo fica mais claro e mais nítido, né? Quando você olha as coisas que já aconteceram. Eu consigo hoje traçar os momentos da minha carreira onde eu mais desempenhei e eu consigo associar isso com foco, né? Eu consigo associar isso com foco, inclusive, na época da faculdade, porque eu só estudava e competia, e aí eu tinha condições de focar nisto. E eu acabei desempenhando muito bem nas duas, nas duas frentes. Sim. E tocando aqui, o João falou de esporte, realmente, no esporte tem muitas, no mundo, né, no mundo, no nosso meio, tem muita coisa tirando a gente do nosso caminho, do trilho que a gente tem que seguir para conseguir chegar no objetivo e na excelência. E no ano que eu tive meu melhor resultado no esporte, eu fiz uma limpeza de tudo que estava na minha frente, né. É como se os seus olhos estivessem tapados, né, e para que você consiga enxergar o caminho, você tem que limpar tudo que tem na sua frente, que é o foco, que é conseguir ter nitidez. E para isso, muitas vezes, você tem que tirar pessoas, distrações, tudo que vem para te conflitar, que vem para te colocar dúvida naquilo que você precisa fazer. Então, muitas vezes é duro, é doloroso, mas você tem que tirar coisas e pessoas, né, que estão tirando você, que estão tirando o seu foco, que estão na sua frente, bloqueando para que você consiga caminhar até o ponto, né, desejado. É quase um trabalho de curadoria, né? Você tem que eleger ali o que faz sentido, o que não faz, para o atingimento dos seus resultados, dos seus objetivos. Então, é importante também ressaltar que quando alguém pergunta para você: "E aí, como é que você tá?", "Pô, tô na correria, tô pá-pá-pá", calma,
calma. Primeiro que a correria, ela te tira o foco, você acaba não fazendo as coisas com atenção. Então, é um trabalho de curadoria. Vai lá, olha o seu objetivo, desenha ele lá na frente. Escreve aqui se você tem algum objetivo e quando você focou, olha para o passado. Você já teve algum objetivo que você focou e teve resultado? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa aprender com você, para que outras pessoas também possam ler e se inspirar na sua história. Então você limpa tudo que está te distraindo, e isso pode ser, no meu caso, olha que coisa louca. Eu leio o UOL, depois eu leio o CNN, depois eu leio o G1, depois eu vou e leio. Eu fico lendo essas coisas. Eu não fico no WhatsApp, eu não fico no Instagram, não fico no Facebook, mas esse é a minha distração. E eu tenho percebido isso. Então, para eu alcançar os meus objetivos, eu preciso fazer um trabalho de curadoria, entender o que faz sentido para mim, limpar todo o resto, e aí eu acabo focando. Exatamente. E nesse caso, pessoas multitarefas, pessoas que às vezes têm orgulho de falar, nossa, eu faço um monte, mas um monte de coisas ao mesmo tempo. Nem sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo significa que é bom, Não, não é nada bom. né? Então você não consegue muitas vezes manter o foco naquilo que é necessário, que é prioridade. Então você faz muitas coisas, não consegue colocar a energia necessária para fazer o que tem que ser feito. É um exercício, né? Um exercício importante de se fazer, olhar tudo que está sendo feito e falar o que eu quero. Se fazer uma pergunta, o que eu quero fazer, qual é o objetivo, onde eu quero chegar. E aí você consegue enxergar mais claramente o que está conseguindo ali disputar energia, disputar a sua atenção, né, e o seu foco para que seja feito. Então, é muito importante entender que nem tudo, né, fazer muitas coisas nem sempre é muito bom, nem sempre é importante. Eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não vai fazer com perfeição. Tá fazendo bem? Não vai. 10 coisas ao mesmo Não tempo? dá. Um exemplo muito nítido disso são os nossos colegas de atletismo, os decatletas. Eles são ótimos, a modalidade do decathlon são 10 provas. Então, assim, as pessoas que fazem o decathlon, o masculino são 10 provas, o feminino são 8. Isso. É, E 7. 7 provas, heptatlo. Repitar. O seguinte, 100 metros, depois vem barreira, depois salto em distância, salto com vara, arremesso do peso, disco, dardo, um monte de prova. Na média, eles são muito bons. E quando você faz a somatória de todas essas provas, nós temos um super atleta, que tem resultados excelentes, ótimos resultados em todas essas modalidades. Porém, se ele for disputar, ou ela, né, se for disputar a prova de um especialista individual, não vai ganhar nada. Por quê? Porque esses atletas, eles treinam 10 provas. A prova deles, uma prova deles é composta por 10 modalidades do atletismo. Já o especialista, o Léo era especialista em salto triplo e salto em distância, você brincava também, mas salto triplo. Eu era saltador com vara, né? Nós somos do atletismo, nós éramos pelo menos. E olha, eu ainda tô sentindo que sou, hein? Nós éramos atletas do atletismo, então nós focávamos na nossa modalidade, os decatletas apareciam para competir com a gente gente ensinava um pouquinho para eles e também aprendia um pouquinho com eles, mas o decatleta não ganhava da gente. Por quê? Porque nós tínhamos foco em uma única modalidade. Eles tinham que distribuir o foco deles em 10 modalidades. Então a média cai. Então você tem que saber que se você for dividir a sua atenção com mais de uma, duas, três coisas, quanto mais elementos você vai colocando, mais a sua performance vai diminuindo. Alguns autores, né, eles até falam que pessoas medianas, não super talentos, né, às vezes conseguem ter grandes resultados porque eles têm a capacidade de manter o foco. Ah, com certeza. Então eles conseguem um resultado muito mais expressivo, né, por conta do foco, da capacidade de manutenção do foco ao longo do tempo. Então eu vou dar uma dica. Faz o seguinte, é o meu caso, tá? Eu prometo que vou fazer isso essa semana, hein? Eu quero aprender a falar inglês. E aí eu tenho uma viagem. No meu caso, eu não tenho uma viagem marcada, mas digamos que você tenha. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer uma imersão tão profunda no inglês, colocar foco naquilo por um período determinado. É importante que isso tenha um período determinado, digamos esses 3 meses aí que antecedem sua viagem. Se você colocar foco naquilo, eu tenho certeza que a sua linha de aprendizagem, sua curva de aprendizagem vai lá para cima.
do inglês, entendeu? Ou qualquer outra coisa, que seja mexer no Word, no Excel, o que você precisar. Se você colocar foco naquilo e limpar todas as outras coisas, porque na verdade o que te cega não é a falta de visão, é ter muita coisa na sua frente. E hoje a gente tem um excesso de informação. Essas informações elas vêm através de todas as mídias sociais, e aí você compara o teu bastidor com o palco do outro, porque lá as pessoas só mostram que tá bem, viagem, sorridente, as coisas estão indo super bem, quando na vida real não é verdade. Aí você se frustra, fica olhando lá a vida dos outros, foca na tua vida, presta atenção na tua história, vai galgando o teu objetivo, vai buscando o teu resultado, foca. Eu tenho certeza que você vai conseguir resultados extraordinários em 1, 2, 3, 4 semanas, você já vai perceber a diferença, e um ano depois, não vou dizer que você, no caso, no exemplo que eu dei, né, do inglês, você vai estar fluente, mas você com certeza vai estar melhor. Com certeza. E não podemos deixar de falar também na disciplina, porque não tem como falar de foco sem falar de tempo. E em bater, martelar até conseguir chegar. Então, existem muitas dificuldades, né, no caminho escolhido aí para conseguir os objetivos, existem muitas dificuldades. E o importante é ter disciplina para continuar seguindo no caminho, mesmo com as dificuldades, buscar motivação, buscar inspiração, né, ao longo desse caminho, para conseguir, né, seguir com foco. O foco, ele muito facilmente, a gente tem muitas distrações, muito facilmente a gente perde o foco. Então é importante fazer um exercício para ter disciplina, para procurar inspiração, procurar motivação ao longo do tempo, porque a motivação ela vem e vai, mas a disciplina te faz seguir ao longo do tempo. Então é muito importante se manter disciplinado, né, para que tenha foco ao longo do tempo. Concordo plenamente com o Léo. Quando eu era atleta, repito, eu tinha meu foco, em alguns momentos eu perdia, e aí minha carreira teve seus altos e baixos. Sim. Obviamente, somando tudo, me sinto muito feliz, eu fui muito mais vitorioso do que não, mas eu deixo uma coisa bem clara aqui, pessoal. Todas as vezes que eu performei, eu estava focado. Presta atenção nisso, focado. Esse é o meu recado. E é isso aí. Então, mais uma vez, grande prazer estar aqui com você. Mais uma vez também peço o seu like, seu compartilhamento e os seus comentários. Diga aí qual um tema, né? Nos indique um tema que você goste para que a gente possa estar aí gravando nos próximos dias. E será um prazer, né, continuar com esse projeto incrível, muito bem focados, né, João? Vamos continuar focados aí, né? E só mais uma coisinha, a gente vai continuar focado daqui, a gente não perde o foco, não. A gente tem percebido que vocês têm assistido, têm prestado atenção, mas não tem feito nenhum tipo de inscrição. Faça a sua inscrição aqui no nosso canal, dê um suporte pra gente, vai ser incrível continuar esse projeto juntos, focados. Perfeito. Valeu. Forte abraço, beijo no coração. Pra todos vocês. Valeu.